Muito bem, pessoal, muito bem, muito bem. Só um pouquinho que eu me esqueci da água. Bora lá. Agora sim, vamos lá. Bem-vindo mais uma vez nesse canal aqui. Seja bem-vindo. Se você está aqui, olha, pode ser por curiosidade, pode ser por outro motivo, mas saiba que você já está na frente de muita gente. Você já deu o primeiro passo. Ih, Clóvis, já vi que aqui é motivacional, de forma alguma. Eu não seria capaz de fazer isso contigo. Não. Isso aqui não é motivacional. Esse canal, a minha fala, não é motivacional. Ela pode até ser parecido, mas eu vou te dizer que isso aqui é ativacional. É de ativar. Isso aqui, o propósito, a ideia, o objetivo disso aqui é ativar pessoas. É despertar e potencializar pessoas. Exatamente, porque tem muita gente com potencial adormecido, tem muita gente que não consegue se enxergar suas habilidades, não consegue enxergar aquilo que as suas oportunidades de melhoria, aquilo que precisa melhorar mesmo, né? Então a intenção é, sim, despertar e potencializar. No dito popular seria o seguinte: a intenção aqui é botar uma pulguinha atrás da orelha, que você se questione, que você leve questionamento para o teu dia a dia, para situações, para que questionando tu consiga evoluir, consiga mudar, consiga encontrar um novo caminho e um caminho melhor. Essa é a intenção desse canal. Então, bem-vindo. Já aproveito para dizer: curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal também. Isso é importante, porque se inscrevendo no canal tu recebe os vídeos assim que eu lançar, assim que eu colocar eles aqui, e também tu ajuda eu a prosseguir fazendo mais e mais e mais. Servindo a mesa aqui, ok? Hoje eu quero trazer, eu tenho, assim como dá para ver aqui, eu tenho alguns livros atrás aqui, mas eu quero trazer dois livros para vocês. Duas frases curtas. Uma frase curta que desencadeou tudo o resto. O livro que eu estou lendo atualmente, estou remando nele, tá? Porque chega uma hora que ele fica, o assunto é legal, mas chega uma hora que fica chato. Mas eu me determinei a concluí-lo. E concluirei. É o livro aqui. O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e seus filhos ficarão gratos por você ler. Esse é o livro. E a frase que eu trago é... Veja bem, isso aqui fala sobre pais e filhos, tá? Mas o que eu vou trazer aqui é pegar esse exemplo aqui de pais e filhos para a nossa vida hoje. Olha só, a frase é, tá? E os papéis que criamos para nós serão em reação aos papéis que outras pessoas representam ao nosso redor. O que isso aqui quer dizer para você? Pensa, se eu fosse você, sabe o que é? Eu pararia o vídeo aqui agora e pensaria muito sobre essa frase. Pensaria alguns minutos, cara, o que ele quer dizer com isso? Como que essa vida me influencia hoje? E depois tu continua, tá? Por que isso? Tá? Poderia dizer, não, fica aqui, não sai daqui. Mas, cara, é muito mais sobre você, isso aqui, tá? Do que sobre mim, nesse momento, tu que tá olhando. Por que é sobre você? Porque com isso você consegue desenvolver capacidade de pensamento, ou melhorar ainda mais a tua capacidade de pensamento, o teu questionamento sobre as coisas, a tua observação sobre as coisas. É isso, a minha intenção é te ajudar a tu a se desenvolver, a te potencializar. Então, para esse vídeo, pensa pelo menos uns 3 minutos aí. Pensa sobre essa frase, vou repeti-la. E os papéis que criamos para nós serão em reação aos papéis que outras pessoas representam ao nosso redor. Sobre o que eu estou falando aqui? Ambiente. Eu estou falando sobre ambiente. O que eu vou falar aqui nos próximos minutos? Sobre ambiente. Como que o ambiente nos molda. O que ele está falando aqui? Os papéis que nós criamos serão... Nós reagimos ao que está na nossa volta, a maneira que as pessoas se comportam. Aí que está o negócio.
Aí que está um dos pilares, eu ia dizer um dos segredos, que não é segredo, mas um dos pilares da nossa vida. Da nossa vida, eu diria de crescimento, sim, mas também aqui está um dos pilares para nós nos afundarmos, sim. Por que nos afundarmos? Por que crescer? Vou te trazer exemplos meus de vida, do que eu vivo, do que eu vivi, do que eu vivo, tá? Há muitos anos atrás, na empresa, eu escutava a frase do Paulo falando sobre é ruim, os clientes são ruins, os nossos concorrentes são ruins, eles nos atrasam. Tudo era ruim, tudo era ruim. Como que nós vivíamos? Logo eu comecei a trabalhar lá na empresa em 2008, tá? Eu vivi uns 2 anos e pouco, 3 anos assim, tá? Como que nós vivíamos? Ferrado total. Tentamos fechar a empresa 2 vezes e não conseguimos. Nós não tínhamos capacidade de fechar a empresa. Porque o que nós queríamos? Fechar e pagar as contas. Não conseguimos. E graças a Deus por isso. Então nós só tínhamos uma opção nesse momento. Continuar. Trabalhar. Mas era com essa frase que eu vivia. Pô, os concorrentes são ruins, o governo é ruim, tá chovendo é ruim, tem sol é ruim. Tudo era ruim. Esse era o ambiente que eu vivia. E eu fazia. Eu estava à frente da empresa, eu e o Paulo. Sem saber nada. Tá? O que aconteceu? Então esse ambiente gerava o quê? Cara, negócio que não cresce, negócio que não tem dinheiro nem para pagar o salário do pessoal. Tá? E uma série de coisas a mais. Tá? Tudo que deriva desse pensamento. Esse era o ambiente que eu vivia. E aí então eu não sei como, tá? Que eu cheguei ao livro O Poder da Ação. Não sei como, não lembro como. Tá? Eu cheguei ao livro O Poder da Ação. E esse livro foi o livro que transformou a minha vida. Ajudou a transformar a minha vida. Foi a virada de chave, a maior de todas. Tanto que, olha só um pouquinho aí. Esse aqui, ó, livro, Zeros, ó. Vou dizer para vocês, eu já comprei centenas desses livros. Centenas, exato. Já doei, já vendi. Até que chegou um ponto que eu também entendi que... Tá, mas vamos lá. Com esse livro eu aprendi autorresponsabilidade. Deixa eu só ajustar um negócio aqui, gente. Só um pouquinho. Agora sim. Com esse livro eu aprendi autorresponsabilidade. Exatamente. E foi isso que transformou minha vida. E por quê? Porque eu transformei o ambiente. Sabe o que eu questionei? Cara, não, foi bem assim a frase. Cara, meu concorrente, fulano, ele está crescendo. E ele está debaixo do mesmo céu, em cima da mesma terra, com o mesmo governo, com o mesmo clima. Então, onde que está o problema? O problema está entre essas orelhas aqui. O problema está na minha cabeça. E aí eu começo a mudar o ambiente. O que é o ambiente? Eu começo a questionar e começo... Aquela velha frase que eu falava que tudo era ruim, eu disse, não, peraí, a responsabilidade é minha. E aí, trazendo aquilo ali, trazendo a ferramenta autorresponsabilidade, eu crio outro ambiente na minha cabeça. Um ambiente de solução, um ambiente de busca. Aos poucos eu paro, olha só, agora ponto. Aos poucos eu paro de escutar o Paulo, essa frase dele. Aos poucos eu paro de conversar com outros pseudo-empresários, tá? Que só reclamavam, que só choravam, que não conseguiam pagar as contas, com uma série de coisas. Eu paro de ouvir eles e eu começo a buscar outros ambientes. Eu começo a escutar outras pessoas. E isso faz com que hoje, em 2025, a nossa empresa, 2012, a crise de 2012 nós crescemos, 2016 nós crescemos, 2020, pandemia, nós crescemos. Isso faz eu criar um outro ambiente para mim. E com esse outro ambiente, eu cresço. Mas isso eu estou falando de ambiente de cabeça aqui, né? Mas externo também, porque eu começo a ouvir outros empresários, eu começo a me alimentar aqui do telefone, eu começo a olhar outras coisas, eu começo a mudar várias coisas em mim. Então, eu crio outro ambiente em mim e eu começo a buscar outros ambientes, eu começo a me relacionar com outras pessoas. Tá? E aí, com isso, eu me lembro uma frase da Cris Manfro,
que um dia ela falou assim: seja um bom lugar onde coisas boas queiram estar. Quer saúde? Seja um bom lugar, cuide do teu corpo para que a saúde fique, faça parte da minha vida. Quer paz? Crie um bom lugar, crie um bom lugar para que a paz habite em você, nessa linha, ambiente, tá? Então, e os papéis que criamos para nós serão em reação aos papéis que as pessoas representam ao nosso redor. O que eu quero dizer com isso? Com isso tudo que eu falei para vocês até agora. Não dá para fazer uma empresa crescer, tá, andando com gente que só reclama, com gente que não paga as contas, com empresas que só negam impostos, com empresas que não pagam os funcionários, com empresa que só fica reclamando. Não tem como criar uma boa empresa. Por quê? A pessoa vai acabar ficando impregnada com aquele pensamento, com aquela visão de mundo, e o que ela vai começar a dizer? Cara, tá ruim, realmente tá ruim, realmente não dá, realmente eu tenho que parar de pagar as contas, realmente eu tenho que dar calote nos meus fornecedores, realmente eu tenho que deixar de pagar meus funcionários. Por quê? Porque tá ruim, porque não dá, porque é ruim ter empresa nesse país, porque não dá para ter empresa nesse país. É isso que acaba acontecendo. Então o ambiente é muito importante. Por isso que existe aquela máxima que diz assim: se tu quer, olhe para quem já chegou aonde tu quer chegar e modele o comportamento, modele as atitudes, modele as ações, modele tudo dessa pessoa. Por quê? Porque já existe um caminho. Sabe que eu tenho uma frase sobre isso, tá? Que diz o seguinte: eu não bebo. Parei de beber em meados de 2023, não me lembro quando, tá? Zero álcool. Mas se eu começar a ir no boteco, se eu ir todo dia no boteco, quanto tempo demora para mim começar a beber? Então, o ambiente molda os nossos comportamentos. Tu que está olhando esse vídeo agora, é provável que tu vai daqui, e eu torço para que tu tire algo daqui e leve para o teu dia a dia. E tu volte aqui outras vezes e tu pegue algo daqui e aplica no teu dia a dia. É isso, ambiente molda comportamento. Tem uma frase que diz assim: o ambiente sempre vence. Então tenha cuidado com os teus ambientes. Tá? Não tem como construir um casamento, um bom casamento. Aliás, hoje faço 18 anos de relacionamento com a minha esposa. 18 anos. Não tem como construir um relacionamento, um lar, uma casa, uma família harmoniosa, uma família que cresce, uma família unida, se relacionando com gente que tem comportamento avesso a isso. Não tem como construir uma família unida e um lar que tu queira voltar para casa se relacionando com pessoa que trai a esposa, que não dá com homens que não dão suporte para seus filhos, para sua esposa, um homem que não se posiciona como homem. Não tem como. Por quê? Porque a gente vai acabar sendo influenciado. Por isso a questão do ambiente. Aí vem vamos voltar para o trabalho. E na minha empresa, tem muita gente que faz o seguinte: cara, eu não consigo gente, o problema das empresas são as pessoas, não tem pessoas, as pessoas são muito ruins. E aí vem a pergunta: tu, empresário, tu que tem um negócio, que ambiente que tu cria para as pessoas que trabalham contigo e para atrair novas pessoas? Que ambiente que tu cria? Às vezes tu quer que as pessoas fiquem num ambiente onde nem tu quer ficar. Onde nem tu tem vontade de ficar. Como que as pessoas vão ficar num ambiente desse? Então, o que eu falo sobre mão de obra, sobre pessoas para trabalhar comigo, e quando eu estou conversando com outros empresários, cara, conseguir gente para trabalhar é como se fosse um namoro, é um casamento. Eles têm que se sentir atraídos por ti. E pelo que eles vão se sentir atraídos? Às vezes no namoro, o que atrai as pessoas é apenas o sexo, né? No trabalho seria assim, cara, ela só vê o dinheiro. E eu deixo muito claro para as pessoas lá: cara, o que eu gostaria de ti, para te vir trabalhar comigo, que tu não olhasse apenas para o dinheiro. Porque se tu olhar só para o dinheiro, isso é muito pobre. Quero que tu olhe além, o que tu pode aprender, o quanto que tu pode crescer, o quanto que a nossa empresa pode contribuir para a tua vida, muito além do financeiro. Dinheiro é importante? Sim, mas muito além do financeiro.
O que a nossa empresa pode contribuir para ti? É assim que eu quero que tu me veja, é assim que eu quero que tu olhe. Que tu pense quando tu pensar, acordar de manhã e pensar, cara, vou trabalhar. Tu veja assim, cara, vou construir a minha vida através da reciclar. É isso. Então é criar um ambiente, tá? Olha só isso aqui. Vou trazer outra aqui que é um livro de leitura obrigatória, tá? Sobre desenvolvimento de mentalidade, modelo mental, que é A Lei do Triunfo. O que separa os realizadores daqueles que gostariam de triunfar, de realizar, é a intensidade dos teus desejos. E aí então assim, eu tenho desejo, eu tenho vontade de emagrecer, agora eu vou andar com gente que está acima do peso e só tem atitude para que esse peso aumente. Só come desvairadamente, não tem a intenção de cuidar da saúde, não tem um comportamento que direcione a isso. Será que eu consigo emagrecer? De forma alguma não consigo, não tem como. Então, se eu quero emagrecer, eu tenho que andar com gente que está nessa direção, eu tenho que frequentar ambientes de pessoas que cuidam da saúde, que buscam isso, que pregam isso. Isso é ambiente. Isso fala, sabe o que é? Carl Jung, eu tenho um livro dele. Ali, ó. Os arquétipos e o inconsciente coletivo. Aqui em cima. Esse aqui, ó. Aqui. O inconsciente coletivo. É isso. A gente está no ambiente do inconsciente coletivo, tá? Nesse país existe uma cultura. Os grupos, quando a gente fala de ambiente, a gente fala de cultura, tá? Nesse país existe uma cultura geral. E conforme tu vai afunilando, exemplo, aqui no Rio Grande do Sul a cultura é do churrasco, a cultura é da bombacha, a cultura é do mate, do chimarrão. Vai lá para o Mato Grosso, o tererê, outras coisas, é outra cultura. Só que conforme a gente vai afunilando, vai diminuindo, vai indo para o micro, os grupos, exemplo, o que eu quero trazer para vocês? Rio Grande do Sul é um grupo, Brasil é um grupo grande? É. Agora vamos pegar os estados, são grupos? Sim. Tem as suas particularidades, tem as suas características. Agora nós vamos pegar uma cidade, tem as suas características? Sim. Vai pegar Gramado, exemplo. Tem uma característica. Pega Jaguarão, que é uma cidade do nosso extremo aqui, divisa com o Uruguai, tem outra característica. Vai pegar Bagé, tem outra característica. Pega agora Torres, Capão da Canoa, que é praia, tem outra característica. E assim são os grupos. Agora nós estamos num grupo que o que fala esse grupo? Cara, esse grupo ele fala de negócio, ele fala de família, ele fala de saúde, ele fala de espiritualidade. Vai para outro grupo, ele fala de futebol, ele fala de churrasco, ele fala de se exercitar, ok? Vai para outro grupo, ele fala de traição, ele fala de beberragem, ele fala de tantas outras coisas. Tá vendo? E é esse ambiente, é o inconsciente coletivo, é esse ambiente que tu tem que cuidar. É esse ambiente que tu tem que ficar muito atento. Para que esse ambiente, ao invés de porque o ambiente sempre influencia. Agora influencia para o mal ou para o bem? Esse ambiente me leva de encontro ao meu objetivo ou me afasta do meu objetivo? Olha só, se a força se faz vencedores, a concórdia, quer dizer, um grupo, um inconsciente coletivo faz invencíveis. Olha que forte isso. Olha que forte isso. Se a força faz vencedores, se eu sozinho eu me faço vencedor, cara, se eu entrar num grupo que está na mesma direção, olha, eu fico imbatível, é isso que ele diz, invencível. Quer dizer o quê? Por quê? Porque quando eu tô desanimando, o grupo está dizendo, vamos, Clóvis, vamos, levanta, Clóvis, vamos, força, ânimo. Tu já viveu em algum lugar, já presenciou situações em que as pessoas falam, exemplo, eu vou te dar um exemplo meu. Uma vez estava num lugar com um pessoal, uns amigos meus, e o pessoal falou assim, vou fazer um churrasco, tá? Clóvis, daí traz os livros. Ele falou assim, daí o outro falou assim, para nós fazer fogo, começar o fogo. Tá vendo? Por quê? Porque eles não liam, porque eles não leem hoje.
Então, para eles é fora. O que, que eu tenho que fazer? Cara, eu tenho que procurar ambiente que lê. Hoje eu estou num ambiente que a gente está falando, cara, tu viu esse livro? Olha só esse aqui. Eu li aquele livro, eu aprendi isso, aprendi aquilo. Olha só esse aqui, tu tem que ler esse livro. E existe um incentivo à leitura, existe um incentivo ao crescimento, existe um incentivo à evolução. Aqueles amigos que queriam fazer churrasco com os meus livros, eles continuam fazendo churrasco. Só que fazem só churrasco. Cuidam da saúde? Pouquíssimo. Cuidam da família? Tanto quanto, pouquíssimo também. O que, que importa para eles? Churrasco, trago. E nessa linha. Então é sobre ambiente, gente. É sobre ambiente. É necessário que se cuide, é necessário que fique atento. Tu quer crescer, quer se desenvolver? Busque ambiente que já viva o resultado que tu quer viver. Faz sentido para vocês? Comenta aqui, deixa tua opinião aqui que eu vou responder. Comenta aqui que vamos responder. É isso aí? Espero ter servido de alguma forma, espero ter te ajudado, contribuído para a tua vida de alguma forma. Se inscreve, lembra? Se inscreve no canal, curte e compartilha. E bora!